Amém. Bom dia a todos. Vamos começar mais uma Pegando as Escrituras. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 2 de Josué, né? A gente começou o livro de Josué a semana passada e aí a gente hoje vai estar estudando aí, apegando-se a esse capítulo 2 que é maravilhoso. E antes de da gente começar, eu quero orar aqui, né, com vocês juntas. Senhor, obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que é luz para o nosso caminhar, né? Que é lâmpada, que nos ilumina, Senhor, que ilumina o nosso caminho. Senhor, que a gente possa se encher de fé nesse dia, a fé que aquela mulher Raabe teve, que a gente vai estudar hoje. Oh Deus, como a gente precisa andar por fé e não por vista. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe todo esse estudo, Pai. Que o Senhor venha trazendo aquelas pessoas que ainda vão entrar, que o Senhor nos dê entendimento, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento da Tua palavra e revelação da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer falar para nós hoje, para cada um de nós, especialmente nessa manhã de domingo. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Que você possa pegar aí sua Bíblia, de onde você estiver, sua Bíblia, seu café, sua água, né? Vamos ficar juntos aqui uma horinha estudando Josué 2. Mas antes, eu queria só fazer um resumo da semana passada, como a gente sempre faz. De toda forma, os estudos, eles ficam gravados lá no YouTube da Anglicana ZN. Você pode visitar a qualquer momento. Entra lá no YouTube, Anglicana ZN, que tem lá todos os estudos. Se você perdeu, você pode visitar lá. Mas a gente chegou a semana passada no livro de Josué, não é? Esse livro que é o cumprimento das promessas de Deus feitas lá desde Gênesis a Abraão, Isaac, Jacó, né? Que foi antecedido também por Moisés aí durante todo o percurso desse povo no deserto. Mas aí a gente chega aqui no livro de Josué, fazendo essa transição, né, de Moisés para Josué. Moisés tinha morrido ali, como a gente viu, Deus leva ele no monte para ele ver a terra prometida, mas ele não entra. Quem vai entrar com aquele povo que foi liberto do Egito, aquela nova geração, né, novas pessoas que ele tinham passado tantos anos já, né? Tantas décadas e décadas, então era uma nova geração, eram novas pessoas que estavam ali entrando na terra prometida, tomando posse da promessa que Deus tinha feito lá atrás. A gente viu aqui em Josué 1 a fidelidade de Deus, porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas, né? A gente viu aqui Deus dando palavras de encorajamento para Josué, revelando quem ele era. Josué, seja forte, seja corajoso. Você está assumindo uma missão, né, de ser o substituto de Moisés. Não era uma missão fácil para aquele homem, mas Deus o encheu de força, de poder, de unção. Deus o escolheu para isso. E quando Deus está no negócio, né, falar um negócio, falar bem crentez, quando Deus está no negócio, o negócio funciona realmente, porque é Ele quem está à frente. Então a gente vê ali como Josué foi revestido, né, de coragem, de força para conduzir esse povo. Apenas Josué e Calebe, daquele povo que foi liberto lá do Egito, que passou por todos os milagres ali, tudo que dos grandes feitos do Senhor, né, das pragas, de atravessar o Mar Vermelho, tudo. Apenas Josué e Calebe estão aqui pisando nessa terra prometida, a Canaã, né? E a gente fez também na semana passada um paralelo de Josué com Jesus. O Josué, na verdade, o nome de Josué é o mesmo nome de Jesus. E assim como Josué, ele teve a missão de levar aquele povo a uma terra prometida, né? Jesus, o nosso Salvador,
Ele tem essa missão, ele já conquistou para nós uma terra prometida, né? A Jerusalém celestial. Nós que cremos em Jesus somos um povo eleito, um povo salvo, cidadãos dos céus. Então, a nossa herança já está garantida, né? Nós somos cidadãos dos céus pelo sangue de Jesus. Então, a gente viu que o nome de Jesus é o mesmo de Josué, como toda a Bíblia aponta realmente para Jesus, para o Cristo, né? Isso foi bem falado a semana passada. Mas aí vamos entrar aqui em Josué capítulo 2. E aí eu quero que você pegue aí a sua Bíblia para a gente ver junto. Vamos lá. Eu vou começar a ler aqui para vocês, Josué capítulo 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Olha só que coisa, né? Por que que Deus envia 2 espiões para uma cidade, para uma casa de uma prostituta? Deus tem, olha, Deus às vezes ele é bem humorado, né? Assim, tem umas coisas de Deus. Você pode pensar, meu Deus, o Senhor enviar 2 espias para uma casa de uma prostituta, né? Mas não é isso que a gente está pensando. A nossa cabeça julga logo assim, uma casa de uma prostituta, né? A gente já julga. Porque o que é que tem numa casa de uma prostituta, né? Sexo, impureza e tal, pecado. Mas a gente vai entender aqui o porquê que por que que Josué enviou aqueles espias a uma casa de uma prostituta. Então vamos lá, lição, aprender. Vamos lá. Josué enviou aqueles 2 espiões para Jericó, para uma casa de uma prostituta chamada Raabe. E aí vamos entender aqui esse contexto. Por que Jericó e por que na casa da prostituta? Por quê? É, Israel, eles estavam, aquele povo todo, aqueles um monte de gente, eu não sei quantas pessoas, mas milhões de pessoas, imagina. Estava acampado ali, prestes a entrar na Terra Prometida, bem coladinho da Terra Prometida, né? E aí, essa cidade de Jericó era uma cidade fortificada. Naquela época, eu vi que Jericó era uma das cidades mais antigas, se não a mais antiga, cercada de uma muralha, porque naquela época eles cercavam a cidade de muralha para proteger a cidade. Eram poucos habitantes, tinha um rei, né? Era uma cidade assim, mais ou menos de 2.000 habitantes, não sei quantos, mas era uma cidade ali fortificada, cercada de uma muralha, e era a porta de entrada para Canaã, para a Terra Prometida. Eles tinham que passar ali por Jericó. Não tinha outro caminho, assim, eles tinham que entrar por Jericó. Jericó seria o primeiro grande desafio de Josué e do povo, porque eles precisavam derrubar aquelas muralhas, eles precisavam entrar naquela cidade, né, de Jericó para entrar na Terra Prometida. Mas eu vi uma frase que não é minha, mas eu achei bem interessante, que diz assim: o que Josué 2 ele fala sobre isso não é sobre espionagem militar, né? Aqueles espias não estavam fazendo uma espionagem militar ali. Aqui a gente vai ver que é uma espionagem sobre fé, sobre graça e sobre redenção. A gente vai ver o que é que vai acontecer aqui, né? E por que a casa de Raabe? Porque a casa de Raabe, ela ficava estrategicamente, era uma casa que ficava em cima da muralha. Um lugar estratégico para aqueles espias, né? Para aqueles espiões. Porque ela estava localizada de forma estratégica em cima de uma muralha. Então, era um lugar estratégico para que eles fossem. E também por ali eu vi que passavam muitos viajantes e eles paravam ali, hospedavam ali, passavam a noite ali. Então,
eles podiam ouvir muitas informações importantes sobre o que estava acontecendo em Jericó, né, diante daqueles habitantes, daquelas pessoas que circulavam por ali. Era um lugar de circulação, então era um lugar estratégico para que eles tivessem informações daquela cidade, né? Jericó, ela ficava próxima ao Rio Jordão, como eu falei, mas eu vi também que Jericó era uma cidade idólatra, né? Era uma cidade onde tinha muitos deuses e era dedicada aos deuses cananeus. Então, era também um centro de práticas religiosas contrárias à fé de Israel, à fé do povo de Israel. Então, Jericó, ela tinha que ser derrubada também, além das suas muralhas ali, toda a idolatria, né, a outros deuses. Ela estava prestes a conhecer um verdadeiro Deus de Israel que estava ali chegando em Jericó. E Raabe, quem é essa mulher Raabe que aparece aí, né? Raabe, a gente vai ver mais na frente, aqui nesse capítulo 2 mesmo, a gente vai ver que Raabe, ela já tinha ouvido falar, de alguma forma, ela já tinha ouvido falar sobre o Deus de Israel, sobre esse Deus de Israel, ela já tinha ouvido falar sobre ele, né? E ela decide confiar e ajudar aqueles espias. A gente vai ver isso. Mas eu queria só trazer aqui para vocês também que recentemente, lá na igreja, né, na Anglicana, Zona Norte, e no mês de maio, a gente teve uma série na Bíblia sobre as mulheres na linhagem de Jesus. As mulheres que tiveram, né, ali, que fizeram parte da linhagem de Jesus. E vejam só, Raabe é uma delas, né? Raabe, uma prostituta. Sim, uma prostituta. Ela faz parte da linhagem de Jesus Cristo. Que maravilha, né? Que coisa é, incrível, né? Como Deus escolhe pessoas improváveis, pessoas impróprias, assim, pessoas que a gente que vivem à margem, né? Da sociedade, que vivem à margem para mostrar ali uma pessoa de fé, uma pessoa que, através da fé dela, muda destinos. É através da fé dela, de ouvir falar, ela teve um papel importantíssimo aqui nessa história de Josué. Mas vamos lá, vamos em frente aqui, no versículo 3. Vamos lá. Eu estou em Josué 2 para você que chegou agora, né? Eu estou em Josué 2, versículo 2 agora. Vamos lá. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Vieram inspecionar toda a terra, né? É, Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia lá. É incrível aqui, né, Raabe? Ela esconde esses espias, né? Ela esconde esses espias. O rei fica sabendo que ela escondeu, né, esses espias e ela mente, né? Ela inventa uma mentirinha, diz, ó, eles correram, mas na verdade ela esconde aqueles espias lá em cima no telhado, debaixo dos talos de linho, né? E aí a gente vê assim, ah, mas ela mentiu, Raabe, mas a gente pode entender porque Raabe
Ela, veja, ela não vinha daquele povo de Israel. Ela não estava entre aquele povo. Ela não tinha ouvido, ela não sabia os preceitos, os padrões, né, os princípios, né, sobre Deus. Enfim, ela vivia, o que era o ambiente que ela vivia? Um ambiente de prostituição, uma cidade idólatra, cheia de ídolos, né? Era nesse ambiente que ela vivia, né? Ela era uma mulher cananeia. Ela não era ali do povo de Israel. Então, ela é identificada ali como uma prostituta, como uma mulher que vivia à margem, né, ali da sociedade e vivia nesse ambiente, esse ambiente de idolatria. Mas ela, mesmo assim, ela enfrenta o rei. Veja só, minha gente, ela, eu acho que ali ela foi movida por algo muito maior do que a mentira, sabe? Eu acho que ela foi movida assim por né, um temor assim. Ela tinha ouvido falar que aquele povo tinha um Deus e ela teve essa atitude de esconder aqueles espias e de não fazer parte do que o rei estava querendo. Então, ela foi desobediente ali ao seu rei, né, para ajudar aqueles espias. Algo maior moveu ali Raabe naquele momento, né? Porque eu acho que muito mais fácil era ela ter medo do rei que vinha em sua direção e entregar os espias. Mas os planos de Deus são maiores, né, do que os nossos. Amém. Glória a Deus por isso, né? E aí eu queria trazer aqui para vocês. E aí, Pri, aí se você tiver podendo me ajudar, a gente vai ver o nome de Raabe. Eu vou trazer aqui o nome de Raabe em três momentos no Novo Testamento. No Novo Testamento, fala de Raabe. É, em Hebreus 11:31, vê só. Hebreus 11, esse capítulo é dedicado aos heróis da fé. Aos heróis da fé. E pasmem, o nome de Raabe está lá. Olha só o que é que diz Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Hebreus 11:31. Que lindo, né? Aí em Tiago 2:25, quando ele está falando sobre fé e sobre obras, ele cita o exemplo de Raabe como um exemplo de fé prática, como um exemplo de alguém que manifestou a sua fé através de obras, né? Olha só, Tiago 2:25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Né? Então, Tiago 2:25 está dizendo aqui, olha, ela teve fé, mas em fé ela agiu, né? Ela acolheu aqueles espias, ela escondeu eles e ela fez eles saírem por outro caminho. Então, Raabe teve fé e também teve atitude de fé, né? Acolhendo ali aqueles espias. E, como eu já tinha falado, Mateus 1:5 na genealogia de Jesus, vai citar também o nome de Raabe. Diz assim, ó: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Então tá lá em Mateus 1:5 na genealogia de Jesus, o nome dessa mulher, essa prostituta, sim, tá lá o nome dela, né? A sua história não invalida o que Deus quer fazer em você e através de você. O seu passado, quando a gente confessa a Deus, quando a gente conhece a Jesus, a nossa vida é transformada. Passou o que era velho, tudo se fez novo, sim, né? E a gente pode sim ser alguém. Mesmo com a nossa história toda troncha, mas alguém que Deus olha, que Deus ama, que Deus escolhe para uma grande missão, né? Se Deus olhou para você, se Deus colocou os olhos sobre você, e escolheu você que está aqui, é porque Deus tem algo para você através de você. Através de você, você faz parte. Veja que coisa linda que eu acho quando Deus diz que a gente é co-herdeiro de Deus. A gente é co-herdeiro, a gente é participantes, a gente
Ai, meu Deus, tinha uma palavra que ele diz cooperadores. Olha só, a gente é cooperadores. Raabe aqui foi cooperadora para um plano maior de Deus. Aquele povo tinha uma promessa, aquele povo ia entrar naquela terra prometida. Então, Raabe faz parte desse plano, né? Então, eu e você fazemos parte de um plano maior. Talvez a gente não veja agora aqui com os nossos olhos, mas tem um plano maior sobre as nossas vidas, tem uma missão maior, tem um propósito que Deus quer que a gente se envolva nesse propósito. Deus quer que a gente seja cooperador com Ele nesse propósito. Pergunta para Jesus, Deus, qual é o plano, qual é o propósito que o Senhor quer que eu me envolva com você hoje? Em que é que eu posso ser cooperadora com você hoje? Com a minha vida, com os meus talentos, com o que eu tenho, né? Com a minha história, assim, né? E aí, veja só, Raabe, ela se torna, né? Na genealogia fala isso. Ela é mãe de Boaz. Boaz é aquele de Ruth, lembra? Que é aquele que da história do livro de Ruth, você vai conhecer ali Boaz, que foi o resgatador da vida de Ruth. Então, é, ela se torna mãe de Boaz, né? Ela se torna bisavó de Jessé, que é um ancestral de Davi, né? Acho que é avô de Davi, ou é pai de Davi. Então, na linhagem de Raquel, de Raabe, passa por Boaz, passa por Davi, o rei Davi, mas principalmente o rei Jesus, né? O rei Jesus. O Rei Jesus. Isso é tremendo para a gente. Isso é um ensinamento muito lindo para a gente, né? Deus, Josué a gente vai ver mais na frente que Deus manda Josué destruir, né? Destruir todos ali a Jericó, toda a cidade de Jericó tinha essa missão de destruir tudo, de botar aquelas muralhas abaixo. Mas a família de Raabe, ela foi salva pela fé em Jesus, né? Pela fé em Deus, no Deus daquele povo que ela nem conhecia ainda, estava conhecendo. Mas aí vamos lá, vamos para o versículo 7. Vamos chegar aqui. Josué 2:7. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada, né? Logo que saíram. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse. E aí eu quero que você preste bem atenção nessa conversa aqui de Raabe, nesse diálogo, nessa narrativa aqui de Raabe. Olha só o que ela disse. Eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo que lhes pertencem. Livre-nos da morte. Meu Deus, que texto, né? Que texto lindo essa conversa ali de Raabe. Ela sobe, ela vai lá no terraço em cima onde estão os espiões e essa mulher se enche de coragem, né? E fala para eles, olha, eu tenho ouvido, o povo dessa terra, os habitantes têm ouvido. Eu imagino que ela ali naquela casa, estrategicamente naquele ponto, né, onde passavam muitas pessoas, visitantes e tudo, ali rolavam conversas e ela ouvia. Ela ia ouvindo. Olha, existe um Deus aí em Israel que
abriu o mar vermelho, fez o povo passar a pé enxuto. Deus, aquele Deus, olha, destruiu o rei de Og, o rei de não sei quê, o Deus da vitória ao seu povo. Ele é grande, né? Eu fico imaginando assim, as conversas ali e ela falando isso, olha, isso tem chegado aqui e o povo tá com medo. O povo tá com medo, o povo tá desanimado. O povo tá desanimado. Por quê? Porque o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que é que significa isso? Olha, o Deus de vocês, ele é Deus, né? Ele criou os céus, tudo, o mar, tudo ele fez, mas ele também é Deus embaixo na terra, ou seja, ele anda com alguém, com as pessoas, aqueles que creem nele. E ele faz maravilhas através deles, né? Ela tinha só ouvido falar, veja que ela não viu o mar se abrir, ela não viu nenhum milagre, mas ela creu, ela creu, ela creu. Então, isso é muito assim especial para a gente, né? Que está aqui vendo. Às vezes a gente fica querendo ver um milagre para crer, a gente fica querendo que algo aconteça, que o céu se abra, e a gente perde de ver milagres todos os dias. Todos os dias. O fato de eu estar aqui respirando, falando com vocês, já é um milagre. A sua vida é um milagre, né? A, a- Existem milagres, pequenos milagres na nossa vida que Deus faz e que a gente precisa crer sem ver, né? Sem ver, será que a gente é capaz de ver, de crer sem ver, né? E o que me chama aqui a atenção também a coisa de você ser usado para falar de Deus. Para falar de Deus. Se você tiver assim, quem é o Deus que você crê? Quem é o Deus? Será que as pessoas estão vendo? Será que as pessoas conseguem ver Deus através de você? Será que alguém vai ouvir falar de Deus pelo que Deus fez na sua vida ou através da sua vida? Né? Que a gente seja exemplo, que a gente seja alguém que leva, que proclama a palavra de Deus para as outras pessoas e que as outras pessoas possam ver esse Deus. Olha, existe Deus acima dos céus e abaixo na terra, porque eu sei o que Deus fez naquela família, eu sei o que Deus fez naquela casa, né? Eu sei, eu ouvi falar do que Deus fez naquela família. Então eu creio nesse Deus, eu também vou crer nesse Deus. Então que a gente seja esses exemplos, né? Onde as pessoas possam ver a nossa vida, através da nossa vida, os milagres de Deus. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, vamos ver as respostas que aqueles espias deram para Raabe, né? O que é que eles falaram? E aí, eu não sei onde eu parei, deixa eu ver aqui. No versículo 14, vamos lá, no versículo 14, né? Então, os espias vão dizer assim: a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Veja que eles fazem um, um um acordo, né, com Raabe ali. Então, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ele lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o caminho. Os homens então lhes disseram, versículo 17: estaremos livres do juramento que você nos leva a fazer, se, presta atenção aí, grifa isso aí na sua Bíblia. Pega uma caneta, pega né? Aquele marcador de texto. Vamos lá. Vê aqui, o que é que os homens vão dizer para ela?
Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos nessa terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. E aí ela diz: Seja como vocês nos disseram, respondeu Raabe. Então, o que está acontecendo aqui? Raabe está fazendo aqueles espias, depois que ela fala tudo isso, né, que ela narra esse texto aí, pede para eles livrar ela, não só ela, como a sua família da morte, né, porque eles seriam mortos ali, seria a Jericó seria destruída. Ela sabia disso, ela, pelo que ela tinha ouvido falar do Deus de Israel, ela acreditou, né, que realmente Jericó seria destruída, todos ali seriam mortos, e ela pede: livrem-nos da morte, livrem a mim, e não só a ela, ela pede para a família dela, né? E aí os espias fazem esse acordo com Raabe. Eles ali fazem um trato, né, com ela. Então, olha, você nos tratou com bondade e fidelidade, né? Você nos ajudou. A gente vai se lembrar sim de você. Quando a gente quer que você faça o quê? Bota um lenço, uma toalha vermelha, né, na sua casa, para que quando a tropa toda venha, reconheça que aquela casa ali não será destruída. Aquela casa ali, os habitantes que estiverem ali dentro, não serão mortos. E aí eu não sei se você está se lembrando aí também, assim como eu, de algum lugar aí que a gente já ouviu essa história. Deus gosta de fazer e fazer de novo, né? Deus faz e faz de novo. A gente canta, faz de novo. Ele faz de novo. Ele faz de novo. Quem lembra aí de Gênesis 12, né? A história ali da Páscoa. O anjo da morte ia passar, mas na casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, lembra disso? Tá lá em Gênesis 12, né? Então, a casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, essa casa seria livrada da morte. O anjo da morte ia passar, mas não ia matar, porque ali estava identificada que tinha o povo de Israel, né? E aqui ele faz de novo, né? Ó, a toalha vermelha. O que é que significa esse vermelho na Bíblia? O vermelho significa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Aqueles espias estavam dizendo para ela: olha, tudo aponta, né? Tudo aponta para Jesus, né? Aqueles espias estavam dizendo, eles podiam ter dito assim, eu gosto de ver nos detalhes, assim, porque podia ser, bota uma toalha branca, bota uma toalha verde, bota uma toalha roxa, né? Até a vermelha, porque a vermelha tem um significado. Vermelho está associado ao sangue, né? E a redenção veio pelo sangue de Jesus. A nossa redenção veio pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Aquela toalha vermelha significa redenção para aquela casa, para aquela família. Uma mulher prostituta estava recebendo uma graça imensurável, uma graça ilimitada ali. A salvação chegou para você, Raabe, e para sua família. A toalha vermelha, olha, a toalha vermelha, a tropa vai passar, mas vai ver aquela toalha vermelha. Aquela toalha vermelha significa: aqui, o meu povo que está aqui não será destruído. E aí, por que que eu falei o meu povo? Porque Raabe passa a ser inserida na história do povo de Deus, né? Até então ela não era. Ela era uma mulher cananeia, uma mulher que vivia numa terra idólatra, numa cidade que cultuava outros deuses. Ela vivia num ambiente de pecado, né? De impureza, de prostituição, mas a partir da sua atitude de fé,
ela foi inserida no reino de Deus, na linhagem do povo de Deus. Ela foi inserida, ela foi assim, sabe aquela, foi adotada como filha, foi adotada como filha. Ela passa a ser, a fazer parte do povo de Deus, né? Rabi, ela realmente, assim, ela tem muito, muito a nos ensinar com essa sua atitude de fé, porque foi salva ela e a sua casa, porque ela ouviu falar de um Deus. Ela não viu milagre, gente, ela não estava ali no meio daquele povo, ela ouviu, ela só ouviu falar e ela creu, ela acreditou, né? E aí tem um versículo, eu não preparei, me preparei aqui para esse versículo, mas ele me lembrou agora, eu me lembrei agora que é aquele, a fé vem de ouvir, do ouvir, né? E como ouvirão se não houver quem pregue, né? Como ouvirão se não houver quem pregue? Que a gente seja, a gente saia assim desse estudo, lógico, maravilhados com essa história, né, de Raab e tudo, mas também pensando nisso, né? Como vão ouvir se não houver quem pregue? Aonde é que eu posso hoje falar de Jesus, falar desse Deus que é Deus em cima do céu e abaixo na terra, para alguém que pode estar com a vida assim como Raabe, né? Distante do Senhor, vivendo no pecado, tantas pessoas, quantas Raabes estão por aí precisando que alguém fale, que alguém demonstre a fé que tem. E às vezes não precisa nem palavras, né? Mas só atitudes, que a gente medite sobre isso, né? E aí eh, eu vou caminhando aqui para os finalmente, mas eu quero terminar com uma coisa aqui com vocês. Veja, eh, aquele cordão vermelho, aquele, uns dizem toalha vermelha, outros dizem cordão vermelho, enfim, né? Muda só as traduções, né? Aqui a minha NVI tem dizendo cordão vermelho, mas eu vi em outro texto que eu estava vendo que era uma toalha vermelha, enfim, era algo, um cordão vermelho e e que representava isso, né? O sangue de Jesus, a salvação. Deus tinha planos de destruição naquela cidade, mas uma família foi salva, né? Uma família foi resgatada, porque creram no Senhor. E aí, vamos lá, seguindo aqui para o nosso final, né? O versículo 21, né? Raabe então diz: Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Ai, que coisa linda, né? Ela amarrou o cordão vermelho na janela. Ela fez como eles mandaram também. Nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ela mudou, né? Não só a vida dela, mas de toda a família, porque ela encontrou ali o favor de Deus. Ai, que coisa linda, maravilhosa. Vamos lá, então, versículo 22. Quando partiram, então os espias partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem, porque procuraram eles, né, e não acharam, obviamente. Aí estes os procuraram ver ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: Sem dúvida, o Senhor entregou a terra em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Ai, que coisa linda, né? Aqui a gente termina esse capítulo 2. Veja. Eles encontraram, né, com Josué e disseram a Josué: Olha, sem dúvida, o Senhor entregou essa terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. E isso foi um sinal, né, de novo, de um encorajamento e de uma testificação, né, de que Deus realmente estava ali com eles e aquela cidade ia ser entregue nas mãos deles, né, nas mãos deles. Deus estava só trazendo essas boas notícias ali para Josué, como quem diz assim, olha.
O plano continua, o plano continua, eu tô à frente, vai dar certo, e a gente vai ver lá no nos próximos capítulos, né, que esse plano vai dar certo sim, vai dar certo porque Deus é fiel, vai dar certo porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas. E aí eu quero terminar com vocês que hoje de manhã eu estava lendo isso aqui de novo, e aí eu me lembrei de Atos 17. Quero que você dê um pulo aí e vá para Atos 17, porque eu achei um linkzinho só com esse final de Josué, quando ele diz assim: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, porque todos estão apavorados por nossa causa. E veja, aquele povo, eles tinham vários deuses. Eles eram idólatras, né? Então eles tinham os deuses lá deles, mas eles estavam apavorados porque ouviram falar de um tal Deus de Israel, né? E aí, olha o que diz Atos 17. Eu vou ler do 1 ao 6 para vocês. Aqui a gente já está no Novo Testamento. Aqui o Espírito Santo já tem, né? O povo já está, os discípulos já estão cheios do Espírito, porque foi a promessa que Jesus deixou, né, que ele iria, mas que ele deixaria o Espírito Santo conosco, né? Então, aqui, Atos 17, olha o que diz aqui. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: Esse Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão ou da Assembleia do Povo. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jason e os outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: Esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. Aleluia, né? Então, eu fico pensando assim, qual o elo dessas duas passagens, né? Aquele Deus que estava conduzindo aquele povo lá desde a libertação do Egito, que realizou milagres e maravilhas, grandes feitos, né? Através de Moisés ali, conduzindo aquele povo. Aquele Deus que estava chegando ali, estava à porta, né, de Canaã e que precisava passar por Jericó e destruir Jericó, estava chegando ali em Jericó. Então, os habitantes de Jericó ouviram falar desse Deus e ficaram apavorados. Assim como em Atos, em Tessalônica, né? Quando Paulo chega, os discípulos chegam cheios do poder do Espírito, falando de Jesus e provando que Jesus é o Messias, que Jesus ressuscitou, que Jesus fez maravilhas no meio do seu povo, né? Milagres, curas. Ele tinha ressuscitado e agora eles estavam cheios do poder do Espírito e o povo estava se convertendo ali, né? Estava havendo conversão. E aí os invejosos começaram né, e levaram presos um deles para os oficiais, dizendo: Olha, esse povo tá, né, abalando aí o mundo inteiro, chegou até aqui. Esse povo que está perturbando, esse povo aí. Então, que a gente possa também incomodar o, o, o reino do mal, né? Que a gente possa também é, converter pessoas, trazer pessoas, transportar pessoas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, de Jesus Cristo, pela nossa fé, né, através do poder do Espírito Santo em nós, porque Deus habita em nós. Então, que a gente possa também não ser conivente, né, não ser.
não é nem conivente com o pecado, mas você tem uma atitude passiva diante. Ah, a sociedade tá assim, ah, é isso mesmo. Ah, tem tanta gente indo para o inferno. Ah, é assim mesmo. Ah, é assim. Não, não é assim mesmo, assim. Eu acho que esses textos levam a gente a dar uma, né? De que forma eu, dentro da minha estrutura, do meu mundo aqui, a qual eu pertenço, onde é que eu posso fazer a diferença? Onde é que eu posso estar incomodando também o inferno, vamos dizer assim, né? Trazendo pessoas para Jesus. De que forma? Pode não ser viajando, fazendo missões, possa ser dentro da sua própria casa, sua missão, possa ser no seu ministério, possa ser na sua célula, né? Você pregando Jesus, falando das maravilhas que ele fez, através da sua própria vida também. Quem sabe levando pessoas a conhecerem a Deus. Então, esse para mim fica aqui o desafio, que a gente possa estar levando pessoas a conhecerem a Deus, assim como Raabe foi salva ali, ela e toda a sua família, né? Ela faz parte do plano de Deus, que a gente também possa fazer parte do plano de Deus para esse mundo. Qual é o plano que Deus quer que eu seja uma colaboradora com Ele nesse mundo, nesse dia de hoje, né? Que a gente possa estar causando alvoroço no inferno, resgatando vidas para Jesus. Eu vou fechar aqui meu microfone, quero ver os comentários de vocês aí. Fique à vontade para falar, levantar a mãozinha, abrir seu microfone. Vamos lá. Larissa, eu não sei se foi Larissa ou Tânia, mas Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que assim, hoje me ressalta assim, a bondade de Deus, né? Porque essa questão de Raab é interessante, porque a gente fica com esse modelo, né? Como então uma prostituta, ela vem a ser da genealogia de Cristo, né? E aí me ressalta a bondade de Deus. Ele não vê os nossos pecados, ele quer o nosso coração, ele quer que a gente entregue a nossa vida. E se Raabe, ela foi depois que identificou, olha, Deus é esse Deus e eu vou servir esse Deus. Então, assim, ela foi levada à genealogia de Cristo e os pecados ficaram lá no mar do esquecimento, minha gente. Então, é assim, se ela pode, todo mundo pode. Então, assim, é um convite, eu acho que é um convite. Deus é lindo porque ele mostra, assim, da bondade dele. Ele não quer saber do que foi, ele quer saber do que você é e do que você se tornou diante dele. Então, esse sangue de Cristo, ele faz isso. Eu estava no meu devocional lendo João e foi João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que crê no Filho do Homem, ele será salvo. E é isso que ele está dizendo aqui. Você trouxe a questão do cordão, do vermelho, né? O sangue de Cristo, hoje a gente tem isso, o sangue de Cristo nos purifica. Todo aquele. Então, não é assim, olhe, se eu separar, é esse, não, 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 é esse, não, você é pecador demais. E o que ele está trazendo aqui é que não tem isso. Então, hoje, para mim, o que ressalta é essa, assim, é para todos, é para todos, é para todos. Se você se entregar de todo coração, o que foi, meu amigo? Vai para o mar do esquecimento, você vai ter uma nova oportunidade, com consequência, mas uma nova oportunidade diante de Deus. Então, assim, é lindo de ver essa trajetória e esses exemplos. E se a gente for, você também trouxe, poxa, Jericó ia ser destruída, né? Como Sodoma e Gomorra, ela foi, mas teve famílias, né? Que chegou lá, ó, se for por um, Abraão lá, e se for por um, e se for por 100, era por 100, por 50, por 20, por 10. Então, assim, ele foi trazendo isso. E esse Deus que mostra pra gente, se aquele realmente entregar o coração, ele será salvo. E você trouxe Gênesis, enfim, tantos exemplos da Bíblia nos mostra isso. Então, que a gente pegue isso. E outra coisa super importante,
colocou assim, realmente, já aí no final, é o nosso papel diante disso, né? Aqui a gente possa abrir a boca para falar de Cristo, né? Porque é, como realmente as pessoas vão se a gente não falar, se a gente não se posicionar, às vezes a gente não precisa nem falar, mas a nossa vida, ela tem que representar isso, tem que ser esse exemplo, né? Às vezes a gente precisa falar, às vezes a gente precisa só se posicionar, né? Ter o caráter de Cristo, né? E não só porque às vezes tem gente que fala e não faz. Aí não adianta, né? Que não adianta você falar e você é taxado de hipócrita e você envergonha a Cristo. Na realidade, é você falar, né? Falar e você viver o Cristo. E é isso. Deus abençoe. Amém, amém, Lari. Falar e viver, é verdade. Tânia, Hoje o assunto chama-se Raabe, né? A gente tem que catar ainda mais um pedacinho, e aí eu vou ler um pedacinho aqui do comentário que diz, né, que ela foi a trisavó do rei Davi, é mencionada com Moisés, com Davi, com Sansão, e ela é uma das 5 mulheres que Mateus citou no Evangelho. Então, é uma honra, né? A sua história poder ir até lá na frente, né? Porque ela confiou de cara. Ela, quando mentiu ao rei, ela já estava confiando nesses espias. Ela já cria que Deus é Deus nos céus e na terra. Então, isso eu acho esse versículo assim poderoso, que a gente leve ele para nossas vidas. Creia, o nosso Deus não há nada maior. Ele está nos céus e na terra, né? E eu vou mais, e eu gosto hoje de sempre, de quando falar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No Pai, porque mandou seu Filho. No Filho, porque se foi, mandou o Espírito Santo. Então é tudo interligado. E isso é muito importante. Aí quando a gente vê um exemplo desse real, histórico na Bíblia, né? Como eu tive um irmão que ele dizia, isso é história dos contos da carochinha. Eu disse, um dia você vai conhecer. E hoje o meu irmão, com 78 anos, entregou a vida a Jesus. Então, quer dizer, uma pessoa assim já tão mais velha e conseguiu pelo quê? Pela insistência, aquela gotinha, né? Todo dia bate a gotinha, toda vez que ele me encontrava, eu contava mais um pouquinho, eu contava mais um pouquinho. E ele disse: O que tem a sua casa? E a minha casa tem a presença de Deus. E assim entendeu e hoje ele é entregue ao Senhor. Então, eu acho que isso é muito lindo, né? A gente poder levar essa história para passar, como foi dito agora, né? Para os outros. É isso que nós temos que fazer. Obrigada, Aninha. Obrigada, porque sempre aí você continua o trabalho da nossa amada com perfeição. Beijo, te amo, viu? beijo, querida. Priscila, Bom dia. Adicionando, né, o que as meninas já falaram aí, eu acho que o que me salta muito aos olhos nesse capítulo relacionado a Raabe é a questão da fé dela, né? Porque assim, ela não era, né, judia. Ela, Israel não tinha nem atravessado o Jordão ainda. Se a gente olhar, Jericó ainda estava de pé, né? E quando ela fala com os espias, ela fala como se tudo já tivesse consumado, né? Quando ela fala, o Senhor vos deu essa terra. Então já está tudo consumado. Então, assim, que a gente possa ter essa essência de fé que Raabe tinha, né? Porque ela menciona, ela tinha ouvido, ela menciona, né, a abertura do Mar Vermelho, ela menciona a derrota de Ségom, enfim. Mas a fé, ela nunca tinha visto os milagres que Deus estava fazendo com o povo de Israel, mas ela só de ouvir, né, a palavra,
ela acreditou, então ela já tinha consumado na cabeça dela aquilo ali. Então, que a gente hoje a gente possa de fato ser, né, uma Raabe, que a gente tenha fé, a fé de que mesmo sem ter tido consumado ainda que já esteja, a gente tenha essa essência de acreditar sem ver, né? Para mim ressaltou muito aos olhos essa questão dela, porque Deus ele podia usar qualquer um, né? Mas ele usou literalmente uma improvável que várias vezes na Bíblia ele utiliza vários improváveis, né? Para mostrar, ó, eu estou fazendo aqui com vocês, né? Mas eu já estou fazendo também lá. Eu não estou trabalhando aqui só com vocês, eu não estou trazendo. Então, a graça de Deus ela é tão grande que ele não estava trabalhando só ali, né? E me vem muito, a gente faz muito, esse livro de Josué, como você falou, faz muita analogia, né? Com Jesus, né? Eu até estava pesquisando aqui porque eu lembro do que ele falou de Marcos 2:17. E Jesus diz, né? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, ele já estava trabalhando isso até no Antigo Testamento. E a gente se apegar, né, às escrituras é justamente isso, porque a gente lê a Bíblia, mas a gente às vezes não faz esse nexo, né? De tipo, poxa, ele já está trabalhando aqui uma coisa que está ali na frente, né? As duas coisas assim são elas. Então, Deus ele é maravilhoso. Então, hoje o que me salta aos olhos é a fé de Raabe, mas a graça, né, que ele tem com a gente. Amém, Pri, é verdade. A graça, né? Assim, meu Deus, como Deus, né, se revela realmente, assim, numa fé simples, né, daquela mulher, uma fé, né, ali começando, assim, eu vi falar disso, disse isso, então, salva a minha família, que coisa maravilhosa, realmente a fé de Rabi. Tem mais alguém que queira falar? Posso passar para o pastor? Amandinha, Alê, vocês estão aí? A Amandinha tá só reagindo no chat que eu tô vendo aqui. Bem, não, pastor, pode concluir aqui para nós. Bom dia, gente. Coisa boa, a gente está aqui. É importante, né? O livro de Josué, ele funciona como uma transição, né? Depois que a gente sai do Pentateuco, e uma transição para a construção de toda a história, né? A história do Messias. Então, isso é muito bom, a gente ver esses detalhes. Os detalhes todos foram falados aqui. Então, o livro de Josué traz toda essa conexão com as promessas, com tudo aquilo que virá de promessa, né? Então é muito bom a gente ter essa atenção, né? A Bíblia ela vai sendo a história vai sendo desenhada e cumprida, né? Ao mesmo tempo que é desenhada, ela é cumprida, ela é cumprida lá atrás, ela é cumprida agora, ela será cumprida. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Quando a gente aprofunda na leitura das Escrituras, a gente vê toda uma conexão que existe na palavra, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pela tua bondade. Agradecemos por esse momento de hoje, Senhor Deus, de estarmos aqui diante de Ti, Pai, para que a gente possa cada vez mais, Senhor Deus, se apropriar daquilo que Tu tens na Tua palavra para cada um de nós. Dai-nos um domingo na Tua presença, nas nossas celebrações, nós possamos ter unidade, nós possamos ter alegria de celebrar a Tua presença, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus Amém. abençoe todos vocês. Um ótimo domingo. Amém. Amém, amém, queridos. Bom domingo. Amém. Bom dia. Minha, te amo, Linda. Elza. Bom dia. Amém. Beijo grande. Até o culto, viu? Tô chegando lá. Eu também vou correr. Tchau.